Meu parceiro, saúde. Saúde, melhor. Essa é a hora que você coloca o celular no chão, pega só depois. Ou ali na mesinha. Vitor Wesley. Que dia é hoje? 23 de agosto? 23 de agosto. 23. Cara, eu tava com umas semanas atrás aí com um questionamento bem intrigante na minha cabeça. Depois de algo que aconteceu especificamente, uma experiência comigo. E com certeza já aconteceu com você. É praticamente um evento canônico, aparentemente, na vida da maioria das pessoas. Enfim, mas aí depois que aconteceu isso, eu fiquei pensando, cara, como que é difícil você debater e argumentar com pessoas fortemente meritocratas. Meritocrata? É. Que acredita que tudo se baseia em mérito? Sim, porque, cara, aconteceu comigo mais de uma vez, mas decidi, da última vez que aconteceu, eu fiquei pensando muito sobre isso, tá ligado? Eu falei, cara, porque eu tentando argumentar ali não contra, né, mas explicando por que eu não acredito na meritocracia, mas acredito em mérito, que são coisas diferentes, tá ligado? E a pessoa falando não, porque se qualquer um quer, qualquer um consegue qualquer coisa e tal, e tal, e tal. Assim, sem muito argumento válido, tá ligado? É sempre o mesmo papinho que, é porque meu pai, ou minha mãe, ou eu consegui, não sei o que. Ou alguém conseguiu, qualquer um consegue. Ser tão raso, tá ligado? Sem dar nenhum tipo de contexto de vida, de vivência pra cada indivíduo, que cada indivíduo tem, né, na real. E aí você tenta argumentar dessa forma, você não consegue, mano. Parece que é uma coisa doida, velho. O que você tem a dizer sobre isso, velho? De debate, eu acho que eu nunca tive. Ou pelo menos eu acho que não foi muito memorável, eu acho. Eu lembro assim que hoje eu já refleti sobre mérito, meritocracia, de certa forma. Eu lembro que estava refletindo assim que algumas coisas eu alegava assim, ó, uma pessoa ter alguma coisa pode ser mérito dela, sim, porque primeiro que mérito e sorte não necessariamente são, tipo assim, elas podem preexistir. Tanto que eu lembro até que eu usei, inclusive, o meu próprio desenvolvimento, que eu falei assim, ó, cara, eu poderia dizer que, inclusive minha namorada estava conversando com isso na época, bem no começo de estar na relação. Eu falei assim, não, Vitor, mas pô, você lapidou a sua personalidade, então foi um mérito seu. Eu falei assim, não necessariamente. Eu concordo que é um mérito, mas não necessariamente não houve sorte. Porque a sorte é uma contradição do mérito. Se você tem sorte, você não teve mérito. Eu falei, não necessariamente. Porque eu falei assim, ó, eu conheci certas pessoas no momento certo e elas me ajudaram com uma parte de mim e eu peguei aquela parte, conhecendo aquelas pessoas e consegui desenvolver. Construiu alguma coisa isso, com elas aparecendo na minha vida. E se elas não tivessem aparecido, talvez eu não teria desenvolvido. Entendeu? Não acho que eu não deixaria de não desenvolver. Eu acho que era uma coisa muito intrínseca meu, pelo menos na época, mas eu não sei como dizer quando começou. Por exemplo, nossa, minha professora que me influenciou a ler foi muito importante pra mim. Cada coisa ali que eu ter ido, pegado férias, ter conhecido um grupo de garotos lá, falei assim, vamos jogar bola. E eu falei assim, agora eu vou melhorar naquilo que eu era ruim. Eu vou confiar totalmente que eu vou ser capaz de fazer isso. Foi um mérito meu, tudo mais. Mas se eu não tivesse visto, se eu tivesse ficado feito outra coisa, talvez não. Houve sorte, mas também houve mérito. Agora que eu soube a vida no sentido de construção, isso aí eu acho muito complicado, realmente. É muito difícil dizer, assim, que uma pessoa que está... Eu acho, assim, eu já conheci pessoas, é o seguinte, pessoas principalmente, eu acho que religiosas, eu acho. Meu cunhado é bem religioso e eles acreditam numa ideia, é o seguinte, ó, Jesus já eliminou todos os problemas da sua vida quando ele deu a vida por nós, né? Então, você não pode acreditar que o mal que aflige você está te afligindo. Esse é o argumento deles. Então, eles falam assim, ó, então você só precisa ir lá e buscar e correr atrás, porque Deus já te deu tudo. Já basta. Eu não concordo muito com isso porque existe uma visão muito otimista das coisas. Normalmente eu tenho uma visão tipo assim, ó, eu não sou nem pessimista nem otimista. Eu lembro até, inclusive, eu sempre fui mais do lado pessimista. Mas do pessimismo em que sentido? Pra mim é o seguinte, ó, se Jesus, que era filho de Deus, viveu a terra, ele foi uma pessoa incrível, fez um monte de coisa boa e ele foi pregado na cruz. Aí eu pensei assim, aí eu vou ser na minha vida porque eu, um mero ser humano, vai ser diferente. Ser a ferramenta de Deus e você encontrar, não, se você vai ser uma ferramenta de Deus, você pode não ser feliz. Quem disse que sua felicidade tem alguma coisa a ver com os planos de Deus? Às vezes a sua infelicidade pode ser uma questão dos planos de Deus. Só que aí, tanto que eu falei, assim, na realidade o que você quer ter é uma história heróica. Você quer ser um herói que seja recompensado no final por sua vitória. Ou seja, que tecnicamente uma história é muito egoísmo, de certa forma, e um senso de protagonista e de ser especial muito grande. Às vezes você não vai ser especial. Às vezes sua função é justamente não ser especial e ter uma vida miserável. Você imagina, você viveu a sua vida, não, Deus, eu quero ser a sua ferramenta. Aí você, tá bom, então. Aí você vive, tudo que você faz ajuda um monte de pessoas, as pessoas te traem, tudo que você conseguiu na sua vida você perde, você vira mendigo e depois morre atropelado ou com alguma doença. Aí a sua função foi depois alguém lá pegar o seu corpo e por causa do seu corpo ter descobrido uma cura de uma doença. O seu grande heroísmo só foi depois de uma vida miserável, entendeu? A gente tem um problema muito comum e tem muito a ver com o lance da maioria das pessoas terem um lado pessimista mais aflorado que o lado otimista. Isso é natural. Algumas
nascem já otimistas por características e outras desenvolvem um otimismo, né? Mas aí, quando você se desenvolve, tem que ser algo meio consciente e tal, tem que enxergar várias coisas de vários ângulos, enfim. Mas eu acho que o principal problema disso que você falou, da pessoa querer o protagonismo pra ela em vida, é justamente porque ela não consegue enxergar a vida além da morte dela. Porque pra ela, a vida só começa quando ela nasceu e vai terminar quando ela morreu. Ela não consegue vislumbrar algo além. Tanto que eu acho que isso pode ser um pensamento muito característico comum das pessoas que acham que o mundo nunca vai mudar, sabe? Tipo, vai ser assim mesmo, sempre foi assim, não sei o que, sabe? Um papo meio assim. Que é, inclusive, você, não, tem que ser desse jeito porque o mundo sempre vai ser. Afirmar que o mundo em si nunca vai mudar já é negar a si próprio, tá ligado? É negar a própria evolução, afirmar que você... É negar, na realidade, a história inteira. Mas de uma maneira tão pífia e óbvia que parece que... E essas pessoas falam o contrário de uma forma tão... de uma forma tão veemente, você fala, velho, que ela tá contradizendo tudo que é o mais óbvio da existência, tá ligado? Que é a mudança constante, sempre. Então não tem como você falar que o mundo nunca vai mudar. Pode não mudar na sua vida, meu irmão. O que tem depois, como a gente não sabe, pra nós talvez não importe mesmo. E realmente talvez não vai importar. Ou vai, a gente não sabe, tá ligado? Mas é esse além que as pessoas mais pessimistas tendem a não olhar, tá ligado? Porque eu acho que no fundo elas estão sendo egoístas demais nesse ponto de achar que só a vida delas importa pra vida do planeta, pra vida em si, tá ligado? E aí fala, mano, depois que eu morrer também foda-se, tá ligado? Tipo, não é assim, tá ligado? Cara, eu lembro essa parte do... Mas ó, só pra relembrar a pergunta que eu fiz inicial sobre meritocracia. É verdade. Onde a gente vai parar, tá Foda-se, manda ver. Não, é que eu lembrei de uma história sobre a pessoa que fala que o mundo sempre vai ser a mesma coisa, que eu lembro não lembro de onde eu vim, mas eu lembro da história de uma mulher que nasceu lá, tipo, nos anos 1900 ou finalzinho dos 1800 ali para 900. Aí, ela morreu nos anos 80, eu acho, alguma coisa assim. Tipo assim, ela viveu uns 100 anos, digamos assim, digamos que ela viva 100 anos ali, no 1900 até 2000. Mano, aí o cara deu um panorama de tudo que aconteceu nos anos dos 1900 até 2000. Teve a crise dos Estados Unidos, teve uma guerra mundial, teve uma segunda guerra mundial, teve a Guerra Fria, teve um monte de coisa. Cara, teve a queda da União Soviética. Mano, aconteceu, tipo assim, teve o imperialismo japonês, o fim do imperialismo japonês, o salto tecnológico. Isso. Nossa, teve um salto tecnológico absurdo. Desde antes não tinha internet, com a vinda da internet lá pro final. As pessoas não voavam no começo do século e depois, no final do século, todo mundo voava o mundo inteiro, tá ligado? Mano, assim, e o cara fala assim, mano, imagina, isso aconteceu só em 100 anos, cara. Só em 100 anos. É aquela que fala assim, que quando a gente pega muito lá pro passado, tipo, Terra-média, não é? Idade Média. Terra-média dos Senhor dos Anéis. Antes, realmente, as coisas demoravam mais pra evoluir, né? Se você parar pra pensar, porque existia pouco conhecimento, o conhecimento não era muito difundido, e então ficava, tipo assim... estagnado, né? Vou botar a meritocracia. Como eu nunca discuti muito sobre meritocracia com ninguém, porque normalmente, assim, quando as pessoas falam sobre meritocracia, eu não concordo muito, porque eu falo assim, é muito difícil. Primeiro, assim, por exemplo, se meu pai chegasse e falasse assim, meu pai teve uma vida específica, mas eu vou considerar os pais da minha namorada, por exemplo, a Larissa, né? Os pais da minha Larissa foi o seguinte, eles estavam, tipo, eram formados, então eles pegaram uma época em que pessoas formadas eram ganhava muito dinheiro. Então eles foram empregados, beleza. Eles pegaram também, chegou, digamos assim, depois de 94, que ela pegaram uma inflação muito alta, mas depois de 94 teve uma estabilização ali, né, da moeda, onde a moeda valeu 1 por 1 de dólar. Então eles viajaram, mano, então a mãe da esposa viajou bastante, conseguiu comprar um terreno. Meu pai, por exemplo, comprou um terreno pra ele e tudo mais. Mano, hoje não existe essa parada. Mano, você pega um terreno hoje, mano, é $500 mil. É $500 mil, meu irmão. É tipo assim, não é barato, tá ligado? Hoje o crédito você não consegue, o dólar tá 5 conto. A realidade é outra diferença, né? Hoje uma pessoa antigamente estava numa empresa e ficava a vida toda. Hoje não existe isso também. As coisas se tornaram mais descartáveis também. Você não pensa mais num plano, as coisas são muito voláteis. Muito voláteis e tudo mais. Então, não existe essa construção, né, de carreira. Tanto que até hoje, os Estados Unidos está nessa busca aí, por exemplo, Donald Trump está buscando essa busca de vamos tornar os Estados Unidos grandes novamente. Isso aí não existe, não vai existir mais.
mais. Era uma época muito específica dos Estados Unidos, onde... qualquer um que existiu vai acabar, tá ligado? Acabou. Já tem a China agora, entendeu? Então. E a próxima, provavelmente, ali, a Índia vai ser uma das próximas que vai começar a competir com a China agora, né? Porque a China tá caindo demograficamente. Eu acho que a Índia vai entrar aí para concorrer também. Questão de população ter uma demografia muito mais alta, logo dá para produzir muito mais. Então logo vai começar a chegar a China, mas apesar que a China ela faz melhor que a Índia, né? Talvez por uma questão de casta e cultural também, que esse eu acho que é o limite da Índia, né? Mas a China, o bom é que assim, eles pegam criança e falam assim, mano, a gente vai educar esses caras aqui até aprender, meu irmão, porque a gente sabe que é importante pra gente mesmo, nesse sentido. Evolução própria. É o contrário do que a gente tava falando. O que a gente tava falando mais cedo, que parece que a educação do Ocidente ela é mais voltada pra gerar, na maioria, né, uma mão de obra mais barata pra manter ali as coisas funcionando. E na China, pelo que a gente vê, pelo que parece, pelo que se prova na realidade mesmo, que é o contrário lá, né? Eles investem realmente na educação da pessoa pra que, mano, você vai ser um peão de fábrica, mas você vai ser um cara inteligente, tá ligado? Sim. Assim, você vai saber fazer as coisas, vai saber resolver as paradas e tal. Na verdade, tanto que tá tendo um problema na China. Na verdade, os jovens estão... tanto que Talvez o problema que eles tenham lá, mano, a gente é inteligente demais, tá ligado? Isso que tá acontecendo. Fala assim, mano, sou inteligente demais pra estar nesse trabalho, tá ligado? Porque tava precisando muito de mão técnica, né? Mão de obra técnica, que não ganha salários tão altos. E não de tantas pessoas inteligentes, né? Digamos assim. Então, os garotos mais jovens não estavam dispostos a trabalhar em trabalhos... Fala assim, pô, eu me matei aqui na faculdade, eu vou trabalhar ganhando menos. Aí o presidente da China precisou falar, não, vocês têm que trabalhar só o que. Curioso, né? É muito curioso. Por exemplo, lá em Holanda tem uma escola alemã, né? Não sei se você sabia. Tem, eu não sabia. E como que funciona a escola alemã? Tem a filosofia alemã, tem muito, tipo assim, a escola é a mais prática, né? A criança aprende fazendo, que é uma ideia alemã e tudo mais. Mão na massa. Mão na massa. Você aprende com o corpo físico e tudo mais. Tem essa filosofia, que eu acho que é boa, né? Eu acho que o Brasil, ele é uma cópia muito grande dos Estados Unidos, e isso é péssimo pra gente. Os Estados Unidos é meritocracia. Primeiro assim, eu acredito que os Estados Unidos deu muito certo, realmente porque existia poucas leis que barravam. Tipo assim, você tinha, eu tenho uma ideia, você vai lá e faz, né? Existiam poucos entraves, não existia realmente, um país assim, digamos que tem uma liberdade de sistema. Só que assim, muitas pessoas foram enganadas, muitas pessoas sofreram nesse pedido pra que outras pessoas pudessem, digamos assim, você tinha um plano, você não precisava nem de contrato, você não precisava de contrato pra fazer nos Estados Unidos, fazer nada. Nos Estados Unidos até hoje, de certa forma, você pode meio que um aperto de mão já é um contrato. Né? Terra da liberdade. Isso, já é um aperto de mão já é considerado ali como se fosse um negócio. É claro, porque se ter problemas, vai ter que provar depois, né? Mas os caras, se você conseguir provar que vocês fizeram um acordo verbal, aí beleza, mas a justiça considera isso válido. Mas é difícil, você tem que provar que vocês realmente fizeram um acordo. Por isso que o papel é mais seguro nos Estados Unidos. Mas você conseguiria fazer isso. No Brasil isso não existe. Se você, mas eu fiz o contrato de mão, mas tem o papel? Não, esquece. Você não consegue nem bater, porque fala assim, a lei diz que isso aqui você tem que fazer desse jeito. Muitas pessoas, para dar dos Estados Unidos, outras pessoas deram errado, né, na realidade. É uma terra, assim, que tinha ao mesmo tempo que a terra da liberdade, mas a terra de liberdade e as pessoas também enganaram umas às outras e tudo mais. E os Estados Unidos estava bem localizado com a Inglaterra de comércio. Eu acho que também, é claro, que teve uma questão filosófica também que ajudou. O Brasil já foi um país muito pensado. É claro que os Estados Unidos também foi pensado como uma extensão da Inglaterra e não como uma colônia. O Brasil já foi pensado como uma colônia, então é diferente, né? É só um país extrativista, né? E também, quando o Brasil se tornou independente, teve uma monarquia e tudo mais, existiam pessoas que tinham posições e que não queriam que outras pessoas estivessem competindo com elas. Então, no desenvolvimento tecnológico, a gente desenvolveu muito pouco. A gente sempre viveu sob caciques ali, de barões que tomavam conta. E até hoje meio que existe isso. Porra, quantas famílias antigas vivem na política, tá ligado? Mano, famílias que são antigas, principalmente no Nordeste e tudo mais, mano. Tem pessoas lá que comandam até hoje politicamente aquelas terras. Termos, né? Só trocou os termos. São chamados. Então, assim, aí o Brasil fala assim, não, a gente é um país porque a gente tem que ser igual os Estados Unidos. Primeiro, assim, que quem controla o Brasil realmente, essas famílias, elas não querem que a gente seja um país totalmente competitivo, porque eles têm dinheiro. Eles falam assim, mano, por que eu vou querer mais concorrentes, né? Nesse sentido. Por isso que eu digo também que o Brasil se inspira totalmente errado nos Estados Unidos. Nossa, o Brasil sempre se inspirou muito errado nos Estados Unidos. Tudo que tem nos Estados Unidos fez de errado e o Brasil copiou. O Noia, tá ligado? Na piscina com o Juju e uma cerveja.
Só baixa um pouquinho assim, ó. Mas aí eu acho que o Brasil, pelo fato de ficar se inspirando em demasia dos Estados Unidos, mano, a gente comprou tudo de errado. A lei seca, a gente comprou nos Estados Unidos também. Deu errado nos Estados Unidos, deu errado aqui. A lei antidrogas deu errado nos Estados Unidos, dá errado nos Estados Unidos e tá dando errado aqui. Mano, é impressionante. É impressionante. O terraplanismo, pra mim, isso é coisa tirada dos Estados Unidos, entendeu? A terra da conspiração. É a terra da conspiração, mano. Fala assim, mano, é impressionante como os caras, eles pegam os Estados Unidos como um exemplo que não é. Os Estados Unidos não é um país com melhor qualidade. É um país que tem a dominação do sistema da moeda, porque tudo se baseia em dólar. Logo, tudo tem vantagem pra ele, né? Então, ele tem um poder de mercado bem localizado, digamos assim, né? E é claro que a gente pode usar como exemplo a União Soviética e a corrida espacial. A corrida espacial foi um bom exemplo. Os Estados Unidos precisou mudar o sistema de educação deles por causa dessa corrida. A União Soviética, uma coisa que eu acho que eu tenho que criticar na União Soviética é o sistema de ensino. Por quê? Porque o conhecimento é grátis, de certa forma. Você não cobra. Eu tenho conhecimento, passo pra você, e o conhecimento que eu passei pra você, eu não me perdi meu conhecimento. Eu continuo com o conhecimento. E você tem. Troca, né? Não é uma troca. Pra eu ganhar, você tem que perder, ou pra eu ganhar, você tem que perder. É um ganha-ganha. Eu passei pra você, você tá com ele, conhecimento também. Então era a coisa que mais eles faziam. Você é criança? Taca na escola. Mas isso é uma característica do comunismo, mano. Sim, também. Tipo assim, o sistema capitalista, o conhecimento é pra ter o ganha-perde, né? Conhecimento é tipo assim, eu vou aprender na faculdade pra eu ganhar um emprego e o cara ficar sem emprego, por exemplo, tá ligado? Pra você lançar competitividade, tá ligado? Eu acho que é muito estimulado a educação por conta do sistema capitalista que a gente vive, tá ligado? No capitalismo existe o quê? Eu tenho uma mão de obra e, tipo, outras pessoas têm mão de obra também. A ideia no capitalismo, assim, como existe uma questão de competitividade realmente, eu preciso vender produtos mais baratos ao mesmo tempo, eu tenho que baratear eles de alguma forma, né? E ele tem que alcançar esse nível de, nossa, vai ser na mão de obra, eu consigo tirar da mão de obra, então eu vou tirar da mão de obra, entendeu? Existe essa questão. Já no começo, realmente, assim, tanto que era mais barato, realmente, pra você passar conhecimento era muito mais barato, você conseguir educar um monte de jovens, também é uma questão até da própria ideia do comunismo também, né? Convenhamos, tá? Passar conhecimento hoje ainda é muito barato. Ainda é muito barato. Só que hoje eu acho que o Brasil tem um problema muito mais de ideológico. Culturalmente ideológico. Eu não digo nenhuma questão. É porque, nossa, é muito difícil comparar. Por exemplo, comparar, sei lá, a China, por exemplo. China, você considera ela como um país, sei lá, capitalista também, que ela funciona. Só que assim, a forma que ela gerencia é diferente, né? Do tipo assim, ó, existem coisas que ela controla, fala assim, isso aqui eu não abro mão e acabou. Por exemplo, os caras trabalham 10 horas por dia, né? Não sei se eu tô doido, né? Não sei se eu acho que é 10 horas. Eu sei que os japoneses trabalham 10 horas. Aí é uma democracia. Vamos ver aqui, eu fiquei curioso. Eu acho que a China é 12. Eu vi um cara falando que era 12. Eu falei, caraca, os caras trabalham 12 horas. 12 horas. Aí pro cara, pensando assim, e não tem esse negócio de direitos trabalhistas como existe no Brasil. E isso que a gente tá falando de uma demografia muito mais alta que o Brasil. Ou seja, tem mão de obra, a mão de obra trabalha pra cacete e obviamente vai acabar produzindo mais pro país, inevitavelmente, né? Então assim, automaticamente vai ter mais produtividade, vai ter mais ganho pro Estado. E agora sim, se é bom pra eles ou não, não sei. Porque quando os caras falam assim, isso é ruim, eu lembro até de um asiático falando assim, que esse negócio de liberdade, que fala que mas eles não têm liberdade. Eles falam assim, mas que diz que os asiáticos se importam com liberdade? Fala assim, mas pra eles eu tô comendo bem, meus filhos estão tendo escola, tenho saúde? Tenho, então tá bom pra mim. E teoricamente eu acho que a gente também se importa com isso. Eu não acho que, por exemplo, a gente no Brasil teve a queda da ditadura por causa que não estava bom, por exemplo. Aí eu tava vendo realmente alguns caras falando sobre a época tirando a ditadura em si, né? O Brasil estava industrializando muito rápido. A Coreia do Sul veio aqui, a China veio aqui no Brasil para copiar o nosso sistema de industrialização. Porque nessa época a gente era muito mais economicamente forte que a China, inclusive. Não, sim. Era mais a China nos anos 50, mais ou menos, era um dos países mais pobres do mundo. Sim. Tá ligado? A China. Exato. Aí a gente alcançou isso, cara. A Índia veio copiar também o sistema. E hoje a Índia já enviou satélite, a China já enviou mais de um satélite. A Coreia do Sul ultrapassou a gente industrialmente, foi capaz, a gente estagnou e parou. Isso por quê? Porque eu acho que as políticas que a gente tomou na ditadura foram, acho que, políticas bem pensadas, mais planejadas, que essa é a parte, eu acho, talvez, digamos, que a gente não gosta, nem eu gostava muito, mas eu não acho que depois que eu ouvi os caras falando, não tem muito o que falar. Isso não tô falando nem de cara de direita, tô falando de cara de direita, tô falando de cara de esquerda falando sobre a ditadura militar, que principalmente que estudou o sistema da China, e aí falou assim que a ditadura, o problema da ditadura é, primeiro, que
que investiram coisa errada, os Estados Unidos subiu a queda do petróleo, aí o Brasil se lascou em dinheiro e isso acabou gerando uma revolta ali pra gente, digamos, ter a queda do fim da ditadura militar, que foi uma ditadura também ruim, porque matou pessoas e tudo mais, era uma ditadura inevitável, mas em questão de produção, a gente alcançou níveis que não teve, a gente poderia ter mantido, mas a gente não teve pessoas capacitadas. Eu acho que houve uma busca, na realidade, uma luta por... Na realidade, assim, por exemplo, isso é a parte que os caras falam assim, a esquerda no Brasil, pelo menos na época, não era uma mudança de regime. É uma ditadura, continuou uma ditadura, só que agora a gente vai colocar uma ditadura de esquerda. Eu não sei o que mudaria muito no sentido prático, mas a democracia teve o problema dessa polarização e eu acho que o problema do Brasil, do sistema de ensino brasileiro, é que a gente não tem uma esquerda que não está disposta a conversar com a direita e, tipo assim, os dois podem concordar com a mesma coisa. Inclusive, já vi debates, eu lembro até que eu acho que era o Kim Kataguiri junto com um cara do PT, eu acho. Não, você é a favor desse projeto? Sou a favor desse projeto. Então apoie o projeto. Assim, não, mas aí os caras vão... Você quer que eu... Mas é contra a ideologia política do partido dele. Na realidade, aí você quer fazer associação a você. Assim, pô, não, mas se isso vai melhorar pra todo mundo, porque é contra. Esse é o problema da política partidária, mano. A política partidária. A política partidária. Eu sei que é bom, só que se vir de você, aí você vai ganhar os créditos. Aí foi, mano, mas que pensamento imbecil. É muito medíocre, cara. É um pensamento muito medíocre e egoísta, né? Porque no fim o cara tá pensando mais no mérito que ele queria ter. Sim, né? Exatamente, cara. Sendo que não tá pensando no bem maior que social, sei lá, tá ligado? É uma lei que vai beneficiar todo mundo, principalmente a população mais de baixo. Porra, legal. Sim. Não, o cara não consegue olhar além do próprio umbigo, tá ligado? Que aí vira aquele pensamento que eu tava pensando mesmo de ser... Aí começa a virar uma política, como chama, de sabotagem. Ah, tá. Eu não vou apoiar isso aqui porque vai dar bom. Então eu vou esperar o meu governo. Só que aí os caras vão fazer a mesma coisa com o seu governo. Então a gente vai ficar eternamente. E aí quando for o seu lado criando, dando a ideia, o outro lado não vai apoiar pelos mesmos motivos, tá ligado? Aí vai ficar nessa porra de ciclo, tá ligado? É o problema da política partidária, mano. A política ela tem que ser praticada no sentido da palavra, né? Exato. No sentido da palavra, política. Tem que ser discutido política, né, mano? Política é você decidir qualquer coisa que vai afetar mais de uma pessoa, que vai afetar além de você, tá ligado? Tipo assim, uma pessoa que é casada com outra e discutir as regras da casa ou o horário disso, daquilo, não sei o que, é uma forma de política, tá ligado? Só que atinge uma comunidade de 2 pessoas, às vezes 3, 4, depende do tamanho da família, no máximo. Mas aí, de repente, é uma política que vai envolver a sua rua. Então é você e seus vizinhos, tá ligado? Isso já é política, mano. Esses dias eu tava pensando, eu falei assim, eu sou um cara que eu acredito que as coisas têm que ser puramente técnicas. Tipo assim, ó, isso aqui vai acontecer, teve pesquisa? Teve. Dá resultado? Dá resultado. Então isso aqui tem que ser aplicado. Justo. Caguei. Só que aí eu lembrei que qual o termo pra isso? Isso se chama ser um tecnocrata. Aí eu descobri que foi... Dá uma resfriada na câmera. Eu descobri que isso estava sendo usado como... Foi muito usado como pejorativo. Pensamento pejorativo, cara. Que é tipo assim, esses tecnocratas. Aí o Brasil sempre teve, principalmente agora no âmbito da esquerda, nunca gostou muito esses tecnocratas aí fazendo política. Eu falei assim, mano, mas é técnico, funciona. Você aplica que funciona. Com comprovação científica. Tem comprovação, tem histórico. Você não vai provar porque ideologicamente não faz sentido pra você. Pra mim 1 mais 1 é 2. Mas tem que dar 3 pra todo mundo estar feliz. Então, mano, só que 1 mais 1 nunca vai dar 2. Você pode criar uma lei dizendo que vai dar 3, mas na lógica, na matemática da vida real, nunca vai mudar. Então tem esses problemas de... Por isso que eu acho que a educação em si, ela não acho que ela realmente é sabotada porque quer. Ela é sabotada de burrice mesmo. É claro que todo mundo tá buscando, pensa assim, vai ter o lobby de cada empresa, vai ter o lobby das empresas e elas vão lutar pelos lados delas. Vai ter o lobby do agrônomo, vai ter como tem o lobby dos professores também. Sim. Por exemplo, eu lembro que os caras queriam colocar programação nas escolas no negócio. Só que assim, os professores não sabem programação. Então, você teria que, educar eles pra fazer programação. Então, os professores que já têm, provavelmente substituiriam os professores que já estão nas escolas. Aí o professor, por que eu que já tenho, sei lá, 40 anos como professora, agora tenho que fazer um curso que eu não quero pra conseguir concorrer com um cara novo? Eu não quero concorrer com um cara novo, eu quero manter no meu, porque eu já tô ganhando. E ela não quer mudar, porque, ou seja, é um lobby, inevitavelmente, né? Ela tá ganhando numa vantagem que é até, então o sindicato vai brigar por essas pessoas. Só que isso não vai melhorar pro Brasil. Os jovens não poder fazer programação, não aprender outras coisas, porque não está no âmbito dos professores mais velhos, isso é péssimo pra gente. Sim. Né? Então, atrasa a evolução. Atrasa a evolução, mano. Por isso que eu digo que é mais complexo,
não concordo tanto que é uma sabotagem proposital, porque é tanto lobby, é tantas pessoas querendo um negócio, que na realidade é uma sabotagem social mesmo. É uma sabotagem coletiva. Coletiva. Todo mundo tá querendo. Aí esse professor, ele é contra também o lobby das empresas, ele é contra o lobby dos agrônomos. Só existe essa sabotagem coletiva justamente porque é sempre um lobby, sempre tem alguém antagonista com ele, tá ligado? Um outro lobby que tá necessariamente antagonizando com ele em algum interesse. Que é uma vantagem, né? Que é uma vantagem. Que é um estado de vantagem. E aí tem alguns lobbies que são mais poderosos, tem mais influência no contexto geral do que outros, naturalmente, tá ligado? Sei lá, um lobby do livro vai ser menos poderoso do que o lobby da escola privada, por exemplo, tá ligado? Tem essas hierarquias também de poder. E cai nesse ciclo, mano, nesse bagulho vicioso, assim, que volta naquilo que a gente falou, mano. No fundo, as pessoas com muita característica egoísta, assim, de não conseguir olhar pra linha da vida dela, tá ligado? Uma melhoria geral, uma melhoria coletiva. É foda, mano. Isso é uma parada de filosofia, assim, que dificilmente alguém que tá muito de um lado vai pro outro, tá ligado? Nesse aspecto, existem dois lados, né? Que a gente pode guiar nossa vida, digamos assim, nossa ideologia. Ou pro lado egoísta, que só vai querer o bem próprio e ali de umas pessoas próximas, familiares e tal. Ou pro lado mais coletivo, que vai querer o bem próximo também, mas que se tudo bem pra ele perder alguma coisa, mas que todo mundo vai ganhar com isso, tudo bem, tá ligado? E é muito difícil separar os dois, não é difícil, mas é difícil a pessoa ter os dois lados. Eu acho que é impossível, na real. E se ela é muito forte de um lado, ela praticamente impossível dela virar pro outro também. Ela tem que haver uma parada muito assim. Quanto mais você vai construindo ainda essa ideologia, e mais ela vai ficando, fazendo parte de você mesmo. Sim. Não tô dizendo qual que é errado, qual que é certo, tá ligado? Só botando os lados, mano, tá ligado? Ainda mais quando você vai ficando velho e tal, tá ligado? A reforma tributária é um bom exemplo disso, né? Outra coisa que eu tava vendo, os caras conversando sobre reforma tributária, quando os caras estavam trabalhando, os caras falavam assim, não, eu entendo, eu concordo que o sistema tributário nosso é horrível, mas assim, você tem que pensar que assim, ó, o meu setor é muito importante que eu tenha um desconto de imposto. Só que assim, aí eu lembro que o Marcos Lisboa falava muito disso, né? Assim, as empresas não entendem, grande parte das corporações não entendem, é que, primeiro assim, é você simplificar o sistema tributário para deixar tudo mais igual. Isso é uma parada meio técnica, mas simplificando assim, ó, vai ficar bom para todo mundo. Aí fala assim, que isso envolve várias empresas, até livro, por exemplo. Livro paga menos imposto, coisas do tipo. Só que aí fala assim, ó, se você abrir uma exceção, pode postar que vai vir outras exceções junto. Outras pessoas vão querer exceção porque todo mundo acha importante. Porque o agro vai falar assim, porra, eu vendo comida. Você acha que um livro é mais importante que comida? Você acha que a pessoa come livro? Aí o cara vai buscar, não, então vamos o arroz pelo menos. Ah, não, o arroz come, mas o feijão também. Os seres humanos comem. Ah, então você acha que então o brasileiro só vive só de arroz e feijão? Então coloca isso aqui também, coloca carne. Pô, mas o peixe também é importante. O peixe, na realidade, é a carne mais saudável que tem. Aí você vai tacando um monte de exigência. E não é só isso. Quando você equilibra a reforma, todo mundo paga igual, tudo fica barato pra todo mundo, na realidade. Porque isso vira um efeito cascata. Por exemplo, o livro paga menos imposto, mas mesmo assim, várias editoras fecharam, várias livrarias fecharam, porque isso não era o suficiente, porque o papel era mais caro. Por quê? Porque o livro é mais barato, mas a concepção do livro não é mais barato. A papelaria paga muito imposto. Então, para que o seu livro tenha mais desconto de imposto, a papelaria, entre aspas, ali, teria que pagar menos. Então, se o agro tem menos imposto, um dos agros que só paga, eu acho que 20%, outros pagam 60%, 50%, o agro só paga, eu acho que 20%, 20 e poucos por cento, para que ele pudesse ter esse desconto, outras empresas precisaram pagar, outras empresas de tecnologia. Então, tanto que até a lógica de produção do Brasil muda. Eu poderia produzir isso aqui seria mais eficiente para o Brasil, só que devido aos impostos, eu não posso fazer, porque não é lucrativo. Por isso que tem os liberais, digamos assim, tem esse poder técnico, digamos assim, né, em contramão à esquerda. Por isso que se alega que o Brasil, quando eles falam sobre capitalismo, digamos, funcional, né, e de certa forma estão certos de que o Brasil não é um Brasil funcional, nem dentro do próprio sistema capitalista. O sistema capitalista já é quebrado. Aí você cria um sistema mais quebrado ainda dentro do sistema, aí você ferra ainda mais como ele deveria ser produzido. Por exemplo, eu acredito realmente, assim, que o problema também tem uma questão até de democracia até, né? O Brasil deveria ser técnico. Se as pessoas pensassem de forma mais técnica, ideologicamente não importa muito, né? Tipo esquerda, direita. Por exemplo, eu acho que a Suécia tem esse pensamento, por exemplo. Eles são países que têm direita e esquerda, só que funciona, porque no final eles não mudam muito entre si. Um pode gastar mais que o outro às vezes guarda mais, os liberais tendem a guardar mais dinheiro do lado deles, os outros da esquerda tendem a gastar um pouco mais, mas um sai, o outro entra, depois, mas a balança sempre fica ali, sabe? O país deles não vira um inferno. No final eles agem sempre em consenso e lógica.
lógica, né? Então pronto, beleza. A China já é um pouco diferente, ela já trabalha bem a longo prazo, que é a parte mais boa. Mano, só tem um partido, ninguém vota, porque se um presidente chinês perder, não importa, porque o projeto que foi criado vai ser mantido. Ninguém vai cancelar tudo que foi feito, já que no Brasil não. Entrou um outro lado, vai quebrar, parar tudo e recomeçar de novo. E essa é a parte ruim, cara. O Brasil fica estagnado, na verdade. Eu acho que pra isso mudar, deve ter uma revolução, não necessariamente de arma, digamos assim, eu digo uma revolução, assim, intelectual ali, muito grande. Sim. Principalmente dos mais jovens, assim. De mais jovens, de buscar, falar assim, eu não quero mais esses velhos tomando conta, sei lá o quê. Vai ser a partir desse jeito. Pra esses jovens funcionar, primeiro que o jovem de direita e o jovem de esquerda tem que acreditar num objetivo comum. Que assim, eu acredito nesse conceito técnico, por exemplo. Isso aqui é técnico e eu concordo. Primeiro eles têm que saber do que eles estão falando, né? Eles têm que entender. Tem muita gente que fala que é isso ou aquilo, mas tipo assim, é só papagaio replicando o que as outras pessoas falam também, tá ligado? Exatamente. Esse é um jeito. Ou o outro jeito que eu acho que é mais provável que aconteça é que o Brasil vai entrar num buraco tão grande em que um buraco tipo econômico, tão grande em que, tipo, sabe os seus direitos? Você não vai ter mais, porque não tem dinheiro pra pagar seus direitos. Então a gente vai perder tudo. E aí, quando a gente perder tudo, a gente vai ter que reiniciar. Aí é o momento que a gente começa a pensar assim, cara, a gente fez cagada e agora a gente vai ter que consertar essa cagada. Então tudo que a gente tem não tinha mais, não tem mais. Então a gente vai ter que começar do zero e começar a recolocar o tijolo. Então já que a gente tá começando do zero, vamos colocar tijolo de forma correta, que normalmente isso tende a acontecer. A Coreia do Sul, acho que é talvez um bom exemplo. A Coreia do Sul virou uma ditadura, houve uma reforma agrária. Eu não sei se isso é possível no Brasil, acho que é um pouco difícil. Eu acho que de forma prática a reforma agrária é possível, acho que deveria ter. O problema é, não sei se ela é prática, porque você quer ter, eu quero ter um pedaço de terra, e todo mundo quer um pedaço de terra ali pra ir se distribuir pras pessoas, eu acho que é perfeito. Só que você quer morar onde tem terra pra... O cara não vai querer morar, sei lá, no interior aqui, de Maranhão. Ou aqui, tá ligado? Longe pra cara de tudo, só mato. Exatamente. Assim, o cara não vai querer morar aqui. O cara fala, não, mas eu quero viver na minha cidade, eu quero terreno do meu vizinho. Eu falo assim, não, você não vai poder ter esse terreno, entendeu? Então não vejo isso. Imagina assim, eu penso até de forma prática, né? Economicamente eu já penso assim, ó, tá, você ganha uma terra. Sabe o que esse cara vai fazer? Vai vender essa terra. Vai vender que a terra, quem vai comprar? Uma empresa. Aí uma empresa compra aquela terra ali. Volta a fazer o que já fiquei. E vende mais caro depois. Isso, ou seja, não mudou nada. Vai continuar a mesma porcaria. E o que provavelmente pode acontecer é que esse cara, se ele não souber usar esse dinheiro, ele não vai ter terra, não vai ter dinheiro que consiga vender com a terra, não vai ter nada no final. Ele vai, se ele gastar, for um dinheiro mal gasto, ele fale. E provavelmente porque vai haver, pensa assim, vai haver demanda, oferta pra isso. Em que sentido? Deu com a sua terra. Todo mundo vai querer que eu tava vendendo terra. Mano, vai ter gente dando golpe, vai ter gente oferecendo como ganhar dinheiro fácil. E isso é um campo das ilusões. Então as pessoas vão perder dinheiro. Antes você tinha uma casa, agora você não vai ter uma casa. Agora você vai ter que lutar de novo do zero, entendeu? Como você vai criar esse sistema agora agrário nos tempos de hoje? Antigamente era fácil. A Coreia do Sul, é claro, não tinha nada, os caras tinham só campo, não tinha campos de aposta, não tinha internet. O cara deu ali pra ditadura dele, todo mundo queria, e realmente depois da guerra da Coreia, a Coreia do Sul falou assim, mano, é isso que dá pra mim a gente colocar, eu quero fazer todo mundo produz alimento, aí os caras começaram a dar ensino técnico, bem técnico mesmo, de circuitos, e aí começa a industriação. Não tinha recursos, não tinha ferro, nem nada assim pra, por exemplo, os Estados Unidos querer explorar, vão investir aqui porque eles têm grandes reservas de minérios de algum tipo, não tinha, então o cara só investiu em ensino técnico, e isso deu muito certo pra Coreia do Sul. A Coreia do Sul teve a Samsung, teve a LG e tudo mais, e criaram várias empresas, criaram um bom sistema econômico baseado, tipo assim, ó, vou te dar uma rede de crédito, só que você tem metas a cumprir. Se você cumprir essas metas, você vai conseguir mais crédito. Se você não conseguir cumprir essas metas, você não ganha crédito mais, e eu passo pra outra empresa. E eles conseguiram criar esse sistema suficiente. O Brasil não, o Brasil criou qual sistema? BNDES, não, você pega, a gente dá dinheiro pra você, não se preocupe, o dinheiro é investido ali da aposentadoria dos velhos, né? Não se preocupe, isso não é um problema agora. Então assim, foi várias políticas erradas e econômicas erradas. Mano, é uma questão cultural muito forte mesmo, e realmente pra mudar ela é uma mudança que aconteceria de uma forma, tem a boa que seria a revolução intelectual, né? Intelectual seria o perfeito. Seria, e eu nem diria tão lenta, porque hoje a gente tem muito mais acesso a muita informação, tá ligado? A gente só não sabe consumir, né? E aproveitar. Ao mesmo tempo é o mesmo problema, né? A gente não sabe lidar ainda, né? No contexto geral, a gente não sabe como lidar. Não só com a quantidade de informação, mas com a qualidade também, né? Sim. Com o tipo de coisa que a gente consome. Aí tem outro lado que seria mais brusco, né? A gente realmente chegar num buraco e ter que... O problema é que às vezes eu penso, quando você falou, eu tava pensando, mano, como é que você faz isso com um país de população, sei lá, vamos supor que se isso acontecer num futuro não tão longe, o país teria 250 milhões ou 300 milhões de habitantes, mais ou menos. Uhum. Como é que você muda e influencia 250 milhões a ir pra um mesmo caminho, tá ligado? Com culturas diferentes. Com culturas extremamente diferentes, tá ligado? Um país continental, assim. Nossa, o Brasil, só o fato da
gente ser brasileiro e falar português, o tamanho da nossa terra, mano, já é um feito gigantesco. Sim, mano. E quer dizer, português, entre aspas, se você desce pro sul, parece que você tá falando... Não, se você pegar uma ponta a outra, irmão... Você não sabe se os caras conseguem se comunicar. A gente andou 2 horas hoje, 3 horas de moto e chegou aqui uns caras já falando de um jeito meio diferente, tá ligado? Então você pensa, mano. Exatamente, cara. Então a cultura é muito diferente, a gente mano. tá no mesmo estado ainda. Aí você pensa assim, o cara tem uma cultura diferente, é difícil que o cara da ponta a outra vai ter vontades iguais e desejos iguais. A cultura influencia muito no que a gente quer também, né? Nos desejos e tal. Nossa, então características, eu realmente também acho diferente. A gente teria que remanejar nossa política baseada também nesses estados, talvez. Em estados ali, tem uma independência mais estatal. Só que isso também gera certas dificuldades. Os caras falam assim, por exemplo, Manaus é a gente chama de polo industrial. Mas ele só tem polo industrial porque recebe... E tem menos imposto lá, né? Menos imposto, isso. Menos imposto. Só que assim, não é lógico. Faz o polo industrial tem que ser em São Paulo, tem que ser nas cidades grandes. Porque você tem monte de obra... mais longe de São Paulo possível, tá ligado? Porque a gente tem mão de obra aqui, mão de obra jovens que você acabou de sair da faculdade, conseguiu trabalhar nesses polos. Intelectual, também de transporte, de como você vai deslocar os recursos. Os maiores consumidores estão aqui e eles estão lá na ponta, ou seja, aumenta o custo de produção muito grande. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Só que assim, se você tirar aquilo lá, é uma terra abandonada. Ela não vai... Como que ela vai produzir? Por isso que você tem que remanejar economicamente para conseguir fazer com que aquela cidade, aquele novo polo seja produtivo de alguma forma, né? Porque na época que a Amazonas criou, Manaus foi a segunda cidade a ter energia depois do Rio de Janeiro, eu acho. Mas era a época que o Brasil estava vendendo borracha e tudo mais, né? É isso que a gente perdeu, essa vantagem. A exploração lá era natural por causa disso. Isso, por isso que ganhou muito. Por causa de já ter uma economia já foi formada, os caras precisaram criar outro sistema para continuar ainda, não matar todo mundo, todas as empresas que foram lá, tudo investido. Se bobear, mano, eu acho que Manaus só existe hoje, na realidade, por uma questão familiar também, eu acho. Muito interesse. Com certeza. Mano, tava muito bom o papo, inclusive, obrigado de novo. Mas eu tenho uma constatação pra te fazer. Assisti Breaking Bad, cara. Já assistiu Breaking Bad? Você não tinha assistido? Não. Você assistiu? Assisti. Assistiu tudo? Assisti, terminei ontem. Nossa, cara. Nossa, é muito bom, cara. Muito bom. E aí, o que você achou, cara? Mano, muito bom, velho. Achei bem... Porra, é da hora, mano. É realmente da hora, tá ligado? Uma série assim, você fala, caralho, mano. Não sei como trabalha, uma das melhores séries assim feitas. Cara, acho que talvez uma das maiores séries. Você vê uma diferença muito nítida entre os personagens, do começo pro fim dela. Nossa, sim. Principalmente no Walter, tá ligado? Sim, desenvolvimento. Ele é um cara completamente diferente quando termina a série, mano. Não, sim. Ele é outro maluco e isso tudo acontece num período de vida de 1 ano e pouco, tá ligado? Na história dele, tá ligado? Tinha 50 anos ele foi de um jeito e 1 ano ele foi completamente diferente. Sim. Mas é algo que tava dentro dele desde sempre, ele só não tinha meio que externalizado, tá ligado? Sim. Aquele lado dele, Heisenberg. Sim. Tá ligado, mano? Já viu Death Note? Não, mano. Eu nunca terminei de ver o anime do Death Note, eu sempre li o mangá, né? E eu acho que eu prefiro o mangá. Eu não sabia que o final do anime era um pouco diferente e isso muda muito até a interpretação final. Eu só ia falar uma coisa, eu ia dar uma ideia de você acha de nós indo já, tomar banho e encostar pra não perder muito? Não, vamos. Porque daí a gente pode fazer o seguinte, passar numa padaria, comer um bolo, sei lá, eu tô afim de comer um bolinho antes, né? E a gente pode ir agora sem correria. Aí chegar lá, vai estar tendo show do outro cara lá, né? Fica lá de bobeira, aí depois já... Beleza. Mas pode falar do Death Note aí pra finalizar. Não, porque assim, por exemplo, Death Note trabalha meio que com a mesma ideia, né? Se eu tenho um protagonista específico, o protagonista já é meio... já tem um senso meio arrogante, né? Mas ele vai... conforme vai passando, ele vai ficando pior, né? Vai ficando, digamos, nesse sentido. Porém, ele tinha um senso de justiça específico, só que vai passando, esse senso de justiça vai se deturpando e tudo mais ao ponto. Tem momentos assim da história que você até vê se ele não tivesse o poder na sua mão, o que ele faria, né? Aí você vê que ele é uma outra pessoa. É quase como se você desse poder pra pessoa e ela já vira outra coisa, né? Mas o que eu achei da hora do Breaking Bad, mano, é como que... eu não sei o nome do ator lá que fez o Heisenberg, mas como que ele conseguiu entender esse papel mudando no personagem dele, tá ligado? E passar isso com a atuação dele, mano. Porque a atuação dele é sensacional, velho. A atuação dele é muito boa, mano. No começo ele era um idiota, né? Não, era um patético, velho. Ele conseguiu passar em poucos minutos de episódio lá quando ele tava dando aula e quando ele tava lavando o carro lá, o quão patético ele era, tá ligado? Tava escrito na testa, assim, e no último episódio exatamente o que ele morre lá. Quanto de coisa foda que ele fez. Ele virou o maior produtor de metanfetamina do bagulho, mano. É muito louco que a gente às vezes não consegue pensar muito porque a gente não tem esse
digamos, contato com o mundo das drogas e tal, mas o tanto de dinheiro que ele movimentava, mano. Sim, cara. Se fosse uma coisa legal, digamos, tá ligado? Ele seria o quê? Comparado ao quê? Um Bill Gates? Acho menos, né, na real. Sim. Não sei, tô só prospectando, tá ligado? Se fosse uma coisa legal que ele fizesse, qual a influência que ele teria tido, tá ligado? Sim. Isso é muito louco, mano. Bate uma foto aí pra nós. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Aí. Bora! Mano, a China aqui tá falando que é 8 horas por dia, 44 semanal. É mesmo? Então eu vi o vídeo errado, então. Eu lembro...